Então, deixa eu começar então o nosso assunto de hoje. O feminino ferido e o medo do sentir. Então eu coloquei alguns tópicos aqui pra gente ir falando, né? Eu falo tanto em feminino ferido, então primeiro eu vou resgatar aí com vocês o que é o feminino ferido, né? Então, um feminino ferido, quando a gente está se referindo a esse feminino ferido, a gente está se referindo a uma energia dentro de nós, a um aspecto nosso que está ferido, que está desconectado da essência. Então, quando eu uso o termo feminino ferido, é para dizer que eu estou desconectada do intuir, do sentir, do gerar, do nutrir, do criar, que são todos esses aspectos do feminino, né? Não que eles não estejam ali dentro de mim, eles estão dentro de mim, é natural isso, é da minha natureza. Eu, com a minha energia feminina, com a minha energia masculina, com a minha energia feminina, eu, conectada com a minha energia feminina, eu vou criar, eu vou gestar, né? A gente tem essa questão do gestar o filho, do gestar, mas não só filhos. Cris, eu tomei a decisão, eu não quero gerar filhos humanos, mas tu não precisa só gerar filhos humanos, tu vai gerar os teus projetos também, as tuas ideias, os teus sonhos, a tua criatividade, a tua empatia, tudo isso é tua conexão com o teu feminino. Quando a gente diz que o feminino tá ferido é porque a gente está distante disso. A gente rompeu essa relação com esses aspectos do nosso feminino. E aí, como que a gente se sente normalmente? A gente vai mais pra polaridade yang que eu falo, né? Quem me acompanha aí sabe que eu falo bastante a questão do estou yangizada. E eu sei falar bem dessa parte, né? Porque por muito tempo eu fiquei bastante só na energia ali yang. Mas quando a gente vai de uma polaridade para outra, claro que a gente usa as forças dessa polaridade, no caso aqui a masculina, mas a gente também acaba usando em exagero. Então, na verdade, a gente fica ferida num todo. Não é assim, eu só estou com a minha polaridade feminina ferida, eu estou só com a minha polaridade masculina ferida. Eu estou ferida num todo, eu estou desconectada dessa essência, desse caminho do meio, dessa harmonia. E aí, como é que eu identifico que eu tô com o feminino ferido, né? Quando eu tô lá com a minha armadura, eu estou fechada para diversos aspectos do feminino. E dentre um deles, que é o que eu vou focar aqui hoje, é o sentir. Quando a gente se desconecta do sentir, a gente tem um medo de entrar nesse mundo do sentir, de lidar com as nossas emoções. Então, para a gente poder resgatar o nosso feminino, para a gente poder equilibrar com a nossa energia masculina, a gente precisa entrar em contato com essas emoções, a gente vai entrar em contato com dores nossas. E aí eu trouxe aqui o que é esse sentir, né? Então, todas essas características do feminino que eu tô compartilhando aqui com vocês, elas são características muito de um elemento que a gente vincula, que é o elemento água, que é o elemento das emoções. Então pensem como é que é a água. A água, ela é fluida, a água, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela é sem limites, né? Então, se a gente imaginar a água, ela vai passando, ela vai ultrapassando as barreiras. Se a gente imaginar as profundezas da água, né? Lá bem no fundo, a gente pode não enxergar, porque são águas mais turvas, é uma escuridão, né? Se a gente imaginar um rio, ou o próprio oceano, se eu for descendo, vai chegar num momento onde eu não vou ter uma visibilidade tão boa. Então a água, ela tem essas características que a gente diz que se assemelham, né, que representam o feminino também. Então, quando a gente se dispõe a fazer, eu quero me reconectar com o meu feminino,
eu quero equilibrar as minhas forças, a masculina e a feminina, mas eu vejo assim que eu tô muito mais na masculina, então eu preciso dar uma olhada em especial pro meu feminino. Eu vou ser convidada a olhar para esse sentir, para essas águas. Só que isso tudo nos assusta. Como que eu vou olhar para uma coisa que não é 1 mais 1 igual a 2? A gente está acostumada a olhar para as coisas que são mais assertivas, que são mais objetivas, né? O sentir, ele não é nada objetivo. O mundo feminino não tem nada a ver com objetividade, pelo contrário, ele tem a ver com subjetividade, ele tem a ver com profundezas. E se eu tô com isso ferido, e na maioria das vezes, a maioria de nós está com isso ferido, porque isso faz parte de um inconsciente coletivo, faz parte de algo maior, de uma cultura que a gente já nasce, e essa cultura já estava estabelecida quando a gente nasceu. Então a maioria de nós tem esse desafio, sente esse desafio de entrar em contato com esse mundo mais profundo. E aí quando as coisas são desconhecidas, a gente entra em qual zona? No medo. Então, por isso que o tema de hoje é o feminino ferido e o medo de sentir, né? Primeiro lugar, o que é esse sentir, né? Esse sentir o mundo do sentir, ele é um grande universo. É algo muito amplo. Então, para a gente poder compreender, a gente vai começar a explorar em pontos aqui. Então, eu tenho um grande universo desconhecido, um universo que eu não tô habituada, porque eu tô muito mais habituada, muito mais acostumada com aquilo que eu sei a resposta, com aquilo que eu vejo com esses olhos aqui, e eu não tô habituada com o que eu vejo com os olhos do meu coração, com a minha alma. Então, é por isso que eu tô dizendo que o sentir, ele é um grande universo. E esse universo, quando a gente chega aqui nessa vida, quando a gente chega no mundo, ele já tá acontecendo, ele já existe. Então, a gente não tem que lidar apenas com o nosso sentir. Aliás, enquanto criança, quando a gente chega aqui, a gente nem tem condições, a gente nem tem noção de lidar com o nosso mundo do sentir. A gente chega a partir do sentir da nossa ancestralidade, da cultura com a qual eu estou envolvida e no sentir da família que eu estou nascendo, principalmente da minha mãe, né? Eu tô apontando aqui porque eu tô aqui gestando o Gabriel, então ele está sentindo tudo que eu sinto. Então ele está experienciando o meu sentir. E eu experienciei o sentir da minha mãe, da minha família, que daí envolve os pais, os irmãos, todo mundo. E também experienciei o sentir da minha ancestralidade. Por quê? Porque como a gente fala, né? Lá nos saberes femininos, nas teorias sistêmicas também, a gente sempre reforça isso. Lembra que tu já foi um óvulo dentro da barriga da tua mãe, enquanto da barriga não, né, do ventre, enquanto ela estava no ventre da mãe dela. Então, a gente vem sentindo tudo isso. A gente já chega aqui com esse sentir. E aí, eu nasci aqui. Nasci nesse mundo onde eu já tô sentindo as coisas desde dentro do ventre da minha mãe, senti dentro do ventre da minha avó também. Aí eu chego nessa família que já tem um jeito também de sentir as coisas, de lidar com as próprias emoções, né? E eu, enquanto criança, qual é o meu papel? O que eu tô querendo ali? Eu tô ali apenas preocupada, né, em sobreviver. E o que é esse sobreviver? Eu tô ali naquela família querendo ser amada, acolhida. Então, eu não tenho condições de interpretar o que é uma emoção, o que é um sentimento, o que é um fato, o que daquilo ali tá se repetindo, se a minha avó já tinha aquele comportamento, aquele sentimento ou não. Eu vou absorvendo aquilo ali.
e até que eu chegue numa idade em que eu tenha condições ali pela fase da adolescência, quando eu começo a entrar na adolescência e ir para a juventude, até lá, até mais ou menos 7, 8 anos, enfim, eu só tô absorvendo todas essas informações. Depois é que eu vou começar a fazer as minhas próprias construções. Mas aí eu já tô com uma mochilinha com bagagem dentro, né? Então, essa primeira coisa que eu queria falar para vocês, a gente tem medo do sentir porque ele é algo grande, é um universo que a gente não aprendeu a explorar. E a gente também tem medo do sentir porque não é só o nosso sentir. A gente não aprendeu a lidar com o sentir que a gente já carrega desde antes de nascer e com o sentir que a gente vivenciou na nossa família durante a nossa infância. E depois mais o sentir das nossas próprias vivências, das nossas próprias escolhas. Então esse mundo é muito profundo, é muito complexo, né? Por isso que ele causa medo. Então, a mulher que está desconectada do seu feminino, que está com o seu feminino ferido, né? Ela, sim, ela tá desconectada também desse sentir. E ela tá ali querendo se reconectar com o feminino dela, mas ela, de uma certa forma, ela já sabe que para se conectar com esse feminino, ela vai ter que entrar para esse mundo aí, que é um mundo profundo, que é um mundo que a gente chega a sentir, né? Será que eu tô louca? Quem aí já não se perguntou, né? Quem já tá no seu processo de autoconhecimento, de se reconectar com o seu feminino e já não se perguntou, meu Deus, por que eu entrei nessa barca, né? Vamos falar de autoconhecimento, de se perceber, de se olhar. Quem aí já não se perguntou? Eu acho que eu tô ficando louca. É muita coisa. Eu tô olhando demais pra isso. Eu acho que eu tô exagerando. Quem já começou esse processo e já não se perguntou sobre isso? Eu já. Né? Em diversas fases eu já perguntei isso. Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou depois, Edith, a Dani, a Michele, a Andréia, sejam todas muito bem-vindas. É uma honra ter vocês por aqui. Eu já comecei, né? Já falei, aí fiz uma introdução, né? E tô falando um pouco do medo desse sentir e a gente vai explorando mais qual a diferença entre essas emoções, esse sentir. Como que a gente começa esse processo, porque é um processo que é longo, é um processo que é desafiador, tá? Então, só eu aqui que já cheguei nesse estágio de dizer por que eu fui entrar nessa barca de querer se conhecer mais, de olhar para esse profundo, de me questionar sobre o que eu estou sentindo, o que são essas emoções, o que elas estão querendo dizer sobre mim. A gente pode sim chegar nesse momento. Aliás, eu já cheguei nesse momento em mais de uma vez. Eu vou parar esse processo. A mesma coisa quando a gente tá fazendo terapia, né? Eu fiz terapia por mais de 10 anos, terapia, a psicoterapia, né? Já fiz processo de constelações familiares, enfim, outros processos de desenvolvimento que ajudam, outras ferramentas que ajudam nessa jornada de se autoconhecer, de entrar em contato com essas águas, né? E já tive diversos momentos que eu me perguntei, será que eu tô ficando louca? Será que é isso mesmo? Mas para que olhar tanto? E eu não tenho as respostas ainda exatas. Por quê? Porque aqui tem um yang muito forte, né? Uma cultura, um aprendizado de que o melhor é quando 1 mais 1 é 2 e ponto, sem discussão. Mas quando a gente fala de feminino, de sentir, de águas, a gente não tem como ficar no 1 mais 1 é 2. Nesse caso, 1 mais 1 pode ser qualquer resposta. Pode ser qualquer resposta a partir da tua visão, a partir daquilo que tu está sentindo. Então, por isso que é tão desafiador. E imaginem a gente lidar com as emoções que a gente já carrega dessa história nossa, dessa nossa ancestralidade, com o sentir da nossa mãe quando a gente estava sendo gestado na barriga dela, e depois com o sentir da nossa família ali, onde a gente viveu essa infância. Então, imaginem se vai ser tão simples assim. Não vai ser tão simples. Por isso,
o medo. Tem outras duas questões importantes, né, que é dentro dessa história de medo do sentir que a gente já carrega da nossa ancestralidade, tem a questão da autorização, né? Como que a gente aprendeu sobre o sentir? Não chora, não faz isso, não faz aquilo. Ai, sentir raiva é feio. Não fica triste. Não, nessa casa ninguém fica triste. Quais foram as formas que vocês escutaram sobre o sentir de vocês? Sobre quando vocês queriam expressar uma emoção ou um sentimento? O que vocês escutavam? Tudo isso vai formando a nossa ideia sobre sentir, né? Quem sentir aí no seu coração de compartilhar, compartilha aí no chat o que escutou, que lembra, sim, a respeito do sentir. Qual foi, o que foi? Ah, olha, a Michelle tá dizendo, engole o choro, foi a frase da minha vida. Então, essa frase ficou gravada lá. Por quê? Porque para essa criança, para essa adolescente, aquilo ali era uma forma de, bom, eu quero ser aceita, eu quero fazer parte. Para eu fazer parte, para eu ser aceita, eu tenho que agir dessa forma. Que daí vem o segundo ponto, que é a validação que a gente busca, né? Então, eu vou ser aceita, eu vou estar dentro, eu vou pertencer, se eu, nesse caso aqui no exemplo que a Michelle deu, se eu engolir o choro. Então, eu tomo aquilo ali como uma verdade. E aí, como é que eu vou depois lidar com o meu sentimento se eu tô cheia dessas memórias, dessas vivências? Não, engole o choro, né? Ela tá dizendo aqui, tenho muita dificuldade de chorar e expressar os meus sentimentos. Sim, porque aí tá uma das origens, das causas. Porque tu aprendeu que chorar não era possível, tinha que engolir esse choro. Então, muita coisa pode estar relacionada aqui com essa parte do falado, da garganta. Às vezes, eu tô falando aqui com vocês e dependendo do que eu falo, eu dou aquela tossezinha assim, ou às vezes chega a doer a garganta. Por quê? Porque muitas coisas que a gente carrega dessa ancestralidade tá aqui nesse chakra, né, da nossa expressão, da nossa comunicação, de colocar a nossa voz para fora, da expressão dos nossos sentimentos. Então, às vezes pode ser que cada um vai sentir de um jeito, né? Uma dor no peito, porque eu tô com aquilo reprimido aqui dentro de mim, né? As emoções aqui no estômago, então arde o estômago, porque tem muita coisa ali dentro presa. Então, viram como as nossas vivências, a forma como a gente vive, as nossas emoções, as nossas experiências, tudo isso vão gerando memórias no nosso corpo também. Por isso que a gente diz que o nosso corpo fala com a gente. Então, tive questões com fala, não podia me expressar, não podia colocar minha emoção para fora, porque a gente vai ver que a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é uma reação. Não quer dizer que ela é sempre negativa. Depende do grau de intensidade, né? É que ela vai se tornar negativa. E se a gente reprimir essa emoção, também não faz bem. Então, saber disso, que emoção é uma reação, acontece uma reação química, tanto que o nosso corpo expressa essa emoção, né? Então, quando eu tô sentindo raiva, senti um calorão, senti um nó na garganta, e aí eu falei tudo aquilo, tava com raiva, né? Então, o meu corpo expressou. Daqui a pouco, quem tava me olhando ali com raiva vai dizer, nossa, tu chegava a tá vermelha, tu tava com o olho saltado, porque tu tava com muita raiva. Então, a emoção é essa reação, acontece algo químico no nosso cérebro, né? E faz a gente colocar aquilo, na hora a gente já reage sobre aquela emoção.
Já o sentimento é uma construção. A gente vai construindo aquele sentimento, né? Então, há aquela coisa que a gente fala, eu via o amor da minha vida e o meu coração bateu forte e fiquei com aquele frio na barriga. Aquilo ali é uma emoção que eu estou sentindo, né? Conforme eu for construindo aquilo ali, vai se tornar um sentimento, né? Que pode ser um sentimento, daí dependendo de como a gente lida, da intensidade, do grau de intensidade, a gente pode usar para sentimentos construtivos, sentimentos bons ou para sentimentos que nos fazem mal. A própria raiva é uma emoção que, se usada de uma forma dentro de um nível que a gente consiga compreender e lidar com ela, a gente pode usar para o bem, mas a gente pode usar também para o mal. Essa raiva pode virar uma violência, uma explosão. Então, é muito importante que a gente comece a identificar como que a gente lida com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. E fazendo o link com o tema principal da live, né, que é o medo do sentir. Dá medo porque é desconhecido e dá medo porque é profundo. A gente não tem como enxergar sem ir até lá, sem fazer o caminho. Deixa eu ver aqui, a Michelle escreveu: nossa, acordei essa madrugada com essa região queimando. Então, essa região que eu tava falando antes ali, do nosso chakra laríngeo, essa região aqui da expressão, da comunicação, né? Então, faz sentido aí com alguma questão de que possa estar, né, preso aqui alguma questão, alguma coisa que não tá conseguindo manifestar, né? Veja se faz sentido aí. Então, vamos lá, gente. Nessa linha a diferença entre emoção e sentimento, a gente vai entrar então na reflexão do como que eu faço para conseguir entrar em contato com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Como que eu faço para amadurecer isso dentro de mim? Por quê? Porque como eu vinha falando ali, na infância a gente não tem condições de fazer esse discernimento, a gente não tem noção. A gente está vivenciando muito os sentimentos que eu falei lá da ancestralidade, os sentimentos que a gente aprendeu com a nossa mãe, com o nosso pai, na nossa família. Então, por exemplo, se é uma família que daqui a pouco vivenciou um processo de separação, vivenciou um processo de doença grave, um processo de luto muito forte, enfim, questões financeiras, essa criança vai construir, vai absorver muito dessas experiências aí, porque ela não tem noção para discernir ali o que é dela, o que é do outro, o que é dela, o que é do sistema. Ela faz parte, ela tá ali, né? Aí depois, quando ela começa a entrar ali depois da adolescência, na juventude dela, aí que ela começa o processo. Como que ela começa o processo? Ela começa o processo através das primeiras escolhas que ela começa a fazer. Então, as amizades, depois ela vai escolher um parceiro afetivo, ela vai escolher os parceiros profissionais, ela começa o processo de escolha dela, e aí que ela começa a vivenciar as próprias experiências, e aí que ela começa a vivenciar os próprios sentimentos. Só que lembrem que ela já tá com um conteúdo na bagagem dela, na mochilinha dela. E agora ela vai começar assim: mas pensando bem, eu não concordo com tudo que a minha mãe falava, com tudo que o meu pai falava. Eu acho que, né, no exemplo ali que a Michelle deu, acho que eu não preciso
engolir o meu choro. Acho que não é bem isso, né? Mas como é que eu vou discordar da mãe e do pai, da família, daquilo que já tá dentro de mim? Mas é nessa fase que pode começar esse processo aí de se questionar, porque daí tu vai começar também a fazer as tuas próprias vivências, a construir tuas próprias vivências, né? E aí isso tudo vai evoluindo de uma forma que a gente chegue na fase adulta, na fase de amadurecer. Lembram que eu trago aqui muito a questão, inclusive agora a jornada, né, do renascer lá da guerreira, com o objetivo de acesse, né, comece a acessar a sua mulher adulta, esse amadurecimento. Por quê? Porque a gente precisa de maturidade para aprender a discernir o que é coisa minha, o que é vivência do meu sistema, que eu já carrego da minha ancestralidade, mas eu preciso de maturidade para isso. Inclusive, muitas vezes eu preciso de ajuda, de auxílio para fazer esse processo. Às vezes, sozinha eu não consigo. E o que acontece em muitas vezes? Muitas vezes a gente não consegue evoluir para esse processo de amadurecimento. Por quê? Porque o processo de amadurecer, de se tornar adulto, adulta, exige esse aprofundamento. A gente não consegue amadurecer sem nos aprofundar em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções até para se comunicar melhor. Porque vocês vão, daqui a pouco eu já vou falar a chave, já falando, né? Não, daqui a pouco já vou falar. Porque uma das principais questões, claro que em primeiro lugar é olhar para isso, ter a disposição de olhar para isso. Tu vai ter que ter uma disposição de percepção. Eu estou aberta a me olhar, a me perceber. Vai trabalhar a aceitação disso, das coisas como elas são, das tuas emoções, porque a gente não pode, a gente não aprende depois que não se nega a emoção, né? A gente não nega, a gente trabalha a aceitação, a inclusão. E aí, uma grande questão que é a comunicação, a forma como eu comunico isso. Vamos dar um exemplo prático. Aqui, eu tô fazendo a minha live aqui. A Cris foi lá, fez uma comunicação, quer fazer a live, fez a divulgação, abriu a live e ela esperava receber lá 3 mil pessoas. E tem 3 pessoas na live dela. Isso é uma ação que pode desencadear uma reação em mim. Nossa, tem só 3. Fiquei triste, eu queria que tivesse 3 mil, né? Gerou uma emoção, gerou uma reação em mim. Tem só 3 mil. Se eu não olho para essa emoção que gerou ali, para essa reação que foi gerada, né? Eu não tenho condições de perceber essa reação. Eu vou só seguir esse fluxo no automático. Só 3, não gostam de mim, eu não sei falar direito, acho que o meu conteúdo não é bom, não sei, eu acho que as pessoas não gostam, eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu acho que... Percebem? Aqui eu tô numa fase que não é uma fase de amadurecimento, essa aqui eu tô presa na fase anterior, a fase lá da criança, da adolescente, enfim, da criança, principalmente da criança que não tá com condições de enxergar o fato. Quando eu faço esse processo, que é um processo que eu digo, né, que é uma jornada, é um processo, como eu digo, né, para as minhas mentoradas e falo aqui nas lives também, nas imersões, um pouquinho cada dia, um pouquinho cada dia. Quando eu começo isso, eu começo a entrar num outro lugar, que é o lugar que a gente quer entrar. Quem de nós não quer se sentir no seu lugar de adulta, de que assume a responsabilidade, de que banca as suas decisões, as suas escolhas? Pois então, para isso, eu preciso estar disposta a esse passo antes. Eu me percebi, eu vi que eu fiquei triste porque tinham 3 pessoas e não tinham 3 mil.
Aí, quando eu já trabalho, quando eu já estou nesse aprofundamento, nesse amadurecimento, eu vou olhar para o quê? Para o fato. O fato é, tinham 13 e não tinham 3.000. Esse é o fato. O que que eu vou fazer com isso? Acolho se vier o sentimento ali, a emoção. Ah, eu senti triste, eu me senti triste porque eu me preparei, porque eu divulguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. E tá, tudo bem. Acolho. Não tô dizendo aqui que pra tu estar na fase do amadurecimento, tu vai negar as coisas. Ou vai fingir que não tá sentindo. Não. Tu vai acolher, tu vai sentir sim. Ah, eu me senti triste. Ah, eu gostaria, né? Acolheu, sentiu. Aí o próximo passo é, tá, o fato é que aconteceu isso. O que que eu vou fazer? Ah, não vou fazer. De repente, posso não fazer às 20, posso tentar fazer às 21, posso tentar trocar o dia, posso fazer uma enquete para ver, né, o que o meu público, qual o horário que eles preferem. Vou fazer um teste, vou fazer de manhã, vou fazer de tarde, ou talvez o meu público prefira assistir os vídeos gravados ao invés de ser a live, que daí assiste a hora que quer. Entendem a diferença de quando a gente tá ainda naquela fase, quando a gente tá presa na fase lá da criança, da adolescente, que não tem tanto ainda discernimento, e quando a gente se dispõe a entrar para a fase do amadurecimento, para a fase da profundidade. E isso não tem a ver com idade. Claro que a gente estabelece, a gente tem mais ou menos ali as idades para estabelecer as fases da vida, os ciclos da vida que a gente chama, né? Então, se a gente fosse falar de idade aqui, até os 7 anos, essa criança ainda tá na infância. Depois ali 7, ou, né, 9, 10, começa essa pré-adolescência, adolescência, juventude, né, até os 20 e poucos anos ali. E depois entra na fase de começar a amadurecer. Mas daqui a pouco eu tô com 30 e 38, eu tenho 39. Tenho 39, mas tô presa ainda lá nos 7 anos. Tô presa lá no antes dos 7 anos. Né? Tô presa a essa criança que também tá ferida de alguma forma, que por consequência também me traz um feminino ferido. Então a forma da gente começar a deixar esse medo do sentir é esse se dar conta. Nossa, mas para eu poder evoluir, para eu poder entrar nessa fase de amadurecimento, para eu poder curar o meu feminino. E aí, de novo, né, gente? A gente não cura só o feminino, a gente cura o feminino e o masculino juntos, porque a gente é feito, a gente é um ser integral. A gente divide para entender, para compreender. Feminino é o sentir, o intuir, a empatia, é o gerar, é o criar. O masculino é o fazer, é o decidir, é o se posicionar, é o mundo para fora. O feminino é o mundo para dentro. A gente faz essa divisão aqui para fins de compreensão, mas a gente é um ser único, né? Tudo conectado. E aí, quando eu quero fazer essa cura, quando eu quero curar minhas feridas, quando eu quero curar as minhas feridas, eu preciso me disponibilizar a olhar para a dor que provoca, a dor que está por trás dessa ferida. E para olhar para a dor que está por trás dessa ferida, eu preciso me entregar para esse mundo do sentir. Se eu continuar apenas no medo do sentir, apenas no medo de entrar nessas águas, de me entregar nessas águas mais profundas, eu não vou conseguir dar o passo em direção à cura. Eu preciso me entregar para as minhas águas, para o meu sentir, para a minha percepção, se perceber. Eu estou sentindo raiva. Eu estou me sentindo triste. Estou me sentindo alegre. Como eu estou lidando com as minhas emoções? Eu estou lidando com as minhas emoções ainda numa fase lá de trás, ou eu já estou me abrindo para essa mulher madura, tá? Faz sentido aí para vocês? Alguém tem alguma dúvida?
né? Deixa eu dar um oi aí pra Patrícia que entrou, a Dailesh, não sei como fala, mas ela falou eu. O que que tu quer dizer com eu? É Daila? A Tá Fernandes entrou agora também. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, a Daila tá dizendo muito sentido, né? Então, é isso. O medo do sentir, ele está muito atrelado a essas questões que a gente já carrega e que a gente ainda não se abriu para esse amadurecimento ou que a gente está com isso em andamento ainda. E é uma coisa que eu digo que é uma jornada, é um processo contínuo, né? Eu falo que autoconhecimento, a gente tem que imaginar a cebola, né? Isso mais de uma mentora minha fala, né? Das camadas da cebola. A gente vai tirando uma camadinha e vai vindo outra, a gente vai curando uma coisa e cura outra, até que a gente chega num estágio de amadurecimento onde a nossa percepção fica mais aguçada. E a gente sempre vai precisar de auxílio, a gente precisa uns dos outros, mas a gente vai chegar num nível onde a gente se dá conta, onde a gente percebe muito mais coisas do que antes, quando a gente ainda estava incrustada lá na nossa armadura da guerreira, que é a jornada, que eu já vou aproveitar para convidar vocês que estão aqui, que vai acontecer do dia 7 ao dia 10 de novembro, tá? O link tá lá na bio do Instagram, para vocês entrarem no grupo de WhatsApp, onde eu vou mandar todas as informações lá. A gente vai fazer uma jornada online gratuita para falar sobre esse renascer da guerreira, pra gente como que é esse processo para a gente entrar em contato com a nossa mulher adulta. O que a gente precisa fazer para começar esse processo? Então, quem sentir aí no seu coração, entra lá no link, entra no grupo de WhatsApp que vai receber todas as informações lá, tá? Então, aproveitei para fazer o convite. A Daila tá dizendo aqui, tenho 40... posso te chamar de Dai, tá bom, obrigada. Dai tá falando, tenho 40, mas parece que tenho 7. Eu te vejo, Dai, não se sinta, né, sozinha. E esse processo, muitas vezes a gente vai perceber que em algumas situações, lembra que eu tava falando da camadinha da cebola? Eu agora sou terapeuta, já estou no processo, né? Já fiz diversas ferramentas, já fiz diversas terapias. E aí tu tá lá mexendo, tirando as tuas camadinhas. Quando tu percebe, quando tu te dá conta, tu percebe uma nova camada que tu ainda tem que trabalhar. Né? Então, assim, é bem importante, eu gosto de compartilhar isso a partir da minha experiência, a partir da experiência das mulheres que eu atendo também, porque ele é um processo que exige paciência, que exige entrega, né? Fica muito mais fácil quando a gente também se une em egrégora, né? Para uma auxiliar a outra, quando a gente busca auxílio, tem muitas ferramentas disponíveis, então... É isso. O passo mais importante é se abrir e compreender a importância de deixar esse medo desse mergulho interno, porque o mergulho vale a pena. Esse mergulho que eu tô falando nas nossas águas, por mais que a gente tenha medo de entrar nesse sentir, nessas águas internas, porque elas são profundas, a gente não tem as respostas exatas como a gente gostaria, vale muito a pena, isso eu posso garantir para vocês, tá? E então a grande questão aqui é a gente primeiro a gente dizer sim. Sim para quê? Eu digo sim para mim, eu digo sim para essa cura, para esse resgate do meu feminino, do meu masculino, para buscar essa harmonia. Eu digo sim para minha mulher adulta. Eu quero amadurecer essa mulher dentro de mim. Uns vão chamar de mulher adulta, outros vão chamar de mulher selvagem, outros vão dizer o adultecer, o renascer, né? Eu uso bastante esses termos. Mas é aquela tua força interior quando tu sente força para bancar as tuas escolhas e as tuas decisões.
Então, voltando ao exemplo, a mulher que está nesse processo, que está amadurecendo, que está se aprofundando em si, ela vai bancar as escolhas dela. Ela vai lidar com as emoções e com os fatos que se apresentam. Mas isso não quer dizer negar. Isso quer dizer sentir, isso quer dizer perceber. Deixa eu ver aqui a Dai. Pânico das coisas de adulto, das obrigações. Sempre preciso de alguém que faça as coisas por mim. E aí vem a culpa de saber que sou adulta e preciso fazer por mim. Mas só o fato, Dai, de tu estar fazendo essa leitura, isso já tá no teu consciente, isso não tá mais inconsciente. E esse é o primeiro passo, então trazer para consciência. Qual é o próximo passo? Aceitação, aceitar o que foi como foi. Até aqui foi assim, e isso te trouxe até aqui. Agora, daqui para frente, como fazer para transformar isso? Tem que olhar para a dor. Onde é que está a dor que causa isso? Então, tem que começar esse processo de olhar para essa dor, de trazer essa dor à tona, né? Mas, claro, com muita amorosidade, com auxílio, né? Para não ficar mexendo nas coisas também e de repente, né, não saber ali como lidar sozinha com aquilo que pode emergir. Então, sempre aos pouquinhos, passo a passo, buscando auxílio no teu tempo, mas é muito importante olhar para isso. De onde vem esse sentimento? Isso é meu? Isso é do meu sistema? Daqui a pouco tá carregando aí algo que não é teu, que veio, que tu aprendeu, que tu traz, né, que tu carrega por amor à tua ancestralidade, tu tá carregando isso. Então são diversos pontos, mas assim, para hoje, para esse momento aqui, eu te digo, acolha isso. Aproveite que já veio para consciência e acolha, aceitar o que foi como foi, tá? É um primeiro passo muito importante. E aí buscar ajuda para seguir os próximos passos. Entra lá na jornada do Renascer da Guerreira, né? Daí acompanha o Renascer da Guerreira e que pode, né? Que é uma forma aí, é um conteúdo que eu vou compartilhar, lives que podem sim contribuir nesse processo aí, se tu sentir no teu coração, tá? O link tá lá na bio. Ó, a Joana entrou aí, boa noite, Joana, bom te ver também, muito bom te ver por aqui. A Tá Fernandes colocou, eu tenho medo de falar sobre o que sinto. E é desafiador falar sobre o que a gente sente, tá? Justamente por isso que eu tava falando, a gente não aprendeu a expressar os nossos sentimentos, pelo contrário, a grande maioria de nós já nasceu num ambiente, e aí a gente não tá falando aqui pra culpar, eu culpo a minha ancestralidade, eu culpo meu pai e minha mãe, ou quem me criou por causa disso, disso, não. A gente tá apenas trazendo um fato que, por questões históricas, por um monte de coisa que a gente não vai entrar agora aqui em detalhe, a gente foi aprendendo uns com os outros assim, como agora eu não lembro aqui quem deu o exemplo antes que falou que na infância escutava, engole o choro, né? Eu também, eu tenho algumas coisas assim em relação a rir desse jeito na mesa é feio, fazer tal coisa em tal lugar é feio, né? Então assim, não é para culpar ou o pai ou a mãe ou a avó ou seja quem falava isso. Porque eles estavam dando o melhor deles ali, como eles também aprenderam. Mas a gente fica com aquilo ali gravado. Ah, não, então para eu ser validada, para eu ser aceita, eu tenho que engolir o meu choro, eu não posso sentir raiva. Quem já não escutou? Ai, sentir raiva é feio. Ficar, Ficar triste com um amigo é feio. Quem já não escutou isso? Ou coisas parecidas. Então a gente tem arquivado na nossa memória essas questões de que não é para expressar o que a gente sente, né? Claro que daí quando a gente chega nessa fase aqui de amadurecer, a gente vai aprender que não é que a gente precisa sentir a raiva de uma forma explosiva e agressiva e que eu vou sair
violentando, chutando tudo, mas é eu primeiro reconhecer essa raiva, acolher essa raiva e saber lidar com ela, para que não se torne um sentimento negativo, né? Então é um processo. A Michelle tá dizendo, esse processo é bem dolorido, sim. Eu não nego, me aprofundo, mas esse autoconhecer tem sido bem doloroso. O que eu falei lá em algum momento aí antes, eu falei, até perguntei assim, quem aí já não começou o seu processo de autoconhecimento e já não se fez aquela pergunta, será que eu tô ficando louca? E agora eu já nem sei mais o que é e o que não é. Porque o processo de se autoconhecer, de entrar em contato com o nosso íntimo, com o nosso mundo mais profundo, com os nossos medos, com as nossas dores, com tudo que causa ferida na gente, ele dói. Só que é essa dor que gera a transformação. Quando a gente está aprendendo as constelações familiares, um dos conceitos que a gente aprende é a diferença entre dor e sofrimento. Sofrimento é quando a gente fica alimentando a situação. A gente sofre, mas a gente não encara a dor que realmente tá ali. O que tá doendo? A gente fica girando, como dizia uma amiga minha, girando toco, fica ali no mesmo lugar, né? Alimentando aquilo ali, sofrendo. Mas é que a gente se coloca num lugar de vítima, a gente sofre muito, a gente alimenta aquele sofrimento. Realmente nada dá certo na minha vida, realmente meu pai e minha mãe foram muito maus comigo, não isso, não aquilo, minha família, a gente alimenta aquilo ali, isso é o sofrimento. A dor é quando a gente encara, a questão é essa, isso dói. E aí a gente trabalha a aceitação disso e aí a gente tá pronta para olhar para transformação. Então, essa diferença entre dor e sofrimento também ajuda a gente a compreender. Eu tô na dor, alimentando o meu sofrimento, eu tô no sofrimento, alimentando a situação com vitimismo, com negação, com repetição, ou eu tô na dor, eu tô encarando, eu tô passando, eu tô sentindo essa dor. Eu sei que depende de mim essa mudança. Aí eu tô na dor e eu tô indo pra transformação. Boa noite, Juliane. Humanoterapeuta, seja bem-vinda. A Dai tá dizendo, estou tentando, isso aí. E eu sempre julguei meus pais e me vejo fazendo exatamente as mesmas coisas. Bem interessante isso que a Dai tá dizendo. Por quê? Porque a gente carrega partes, principalmente as que a gente nega dos nossos pais, estão na gente também. Então, enquanto a gente não aceita os nossos pais como eles são, tais como eles são, a gente também não se aceita. Então, a gente acha que tá brigando com eles, mas a gente tá brigando com a gente, porque nós viemos deles, as partes deles estão em nós também. Nós somos 50% nosso pai, aqui, nosso lado direito, e 50% a nossa mãe, nosso lado esquerdo. Então, aquilo que a gente rejeita, que a gente nega, que a gente acha, que me irrita isso na minha mãe, no meu pai, que isso e tal, aquilo ali também está em ti de alguma maneira. Quanto mais tu briga com isso, mais tu te distancia da força que vem desses pais, né? Então, por isso que eu falo bastante aqui, né? Quando eu trago a ferramenta das constelações familiares, a gente fala muito em tomar a força do pai e da mãe, que acontece de diversas formas, né? Já tô fugindo aqui um pouco do tema, mas como a Dai trouxe aqui o exemplo dela dos pais, eu aproveitei. É tomar essa força dos pais e do pai e da mãe, que é um processo também que vai acontecendo ao longo da vida de diversas formas, né? Então, é um outro tema aí que a gente pode fazer outra live, enfim. Mas quero reforçar aqui o convite para vocês entrarem lá no grupo de WhatsApp, porque nessa jornada do Renascer da Guerreira, eu vou fazer essas aulas, depois no dia 9,
7, 8, 9, não, no dia 10, que é o quarto dia, eu vou fazer um círculo de mulheres no Zoom pra gente poder fazer uma atividade, daí eu vou trazer alguma atividade sistêmica pra gente fazer, tá? Então entrem lá no grupo de WhatsApp, o link tá lá na bio, e participem dessa semana. Então, que aí vocês também podem ter aí 4 dias de uma sequência de assuntos que vão falar exatamente sobre isso, sobre esse lidar com as emoções, com os sentimentos, para ativar aí a nossa mulher adulta, para entrar nessa posição de despertar, de amadurecer a nossa mulher adulta. Então, quem sentir no coração, vai lá no link e já entra no grupo de WhatsApp. Tá bom? Então, alguém mais tem alguma dúvida, alguma questão que eu falei que ficou aí? Pode colocar aqui no chat também. Tá, então, pra gente ir finalizando. E aí eu já faço um resumo aqui, vocês sabem que eu amo resumos. Amo fazer revisões e resumos. Eu já faço um resumo aqui do ponto principal dessa live de hoje, tá? Mas fiquem à vontade aí para dúvidas, podem escrever dúvidas, enfim, comentar alguma questão, compartilhar algum exemplo, fiquem à vontade. Tá? Então, vamos ao resumo, né, que eu adoro. Então, feminino ferido, quando a gente tá desconectada dos nossos atributos femininos, da nossa energia feminina, e um desses atributos é o nosso sentir, né? A gente tá com o feminino ferido, a gente tá com o masculino ferido também, porque a gente é um só, né? A gente é integral, a gente precisa das duas energias. Essas duas energias são como uma dança, né? Yin e Yang. Yin está em Yang e Yang está em Yin. Mas o foco de hoje é a gente falar do medo do sentir. Por que a gente tem tanto medo do sentir? Porque a gente já chega nesse mundo carregando o sentir da nossa ancestralidade, dos que vieram antes, e aí a gente começa a entrar em contato com o sentir da nossa mãe, desde a barriga dela, de quando a gente tá lá na barriga dela, e depois que a gente nasce, da interação ali com a nossa família. Então, só depois, lá pela adolescência, lá pelos 12, 13 anos, enfim, que a gente começa as nossas próprias escolhas, é que a gente começa a entrar em contato, de fato, com as nossas escolhas, com as nossas vivências, né? E só que já carregando isso que a gente traz dessa ancestralidade e dessa família, né? E aí depois a gente vai fazendo as nossas escolhas, seja de parceiros, né? Os amigos, os parceiros afetivos, os chefes, os colegas, né? A parte profissional. E aí que a gente vai entrando e se encaminhando para um mundo de amadurecer. Só que na maioria das vezes, como a gente carrega essas crenças lá de trás, que a gente carrega todas essas memórias, essas informações, a gente não entra em contato com o nosso sentir porque a gente tem medo, porque a gente aprendeu que não ou era feio, ou era proibido, e a gente aprendeu a ser validado, não entrando em contato com essas emoções ou fazendo de um jeito que era o de acordo com o que a gente aprendeu. Para que a gente consiga se libertar desse medo, do sentir, para que a gente comece a entrar nesse mundo do aprofundamento, do amadurecimento, é necessário que a gente encare, então, essas dores, essas feridas, e que a gente aprenda a se comunicar com as nossas emoções. Então, a partir do momento que eu olho para as minhas emoções, que eu identifico, que eu percebo que sentimentos que estão sendo construídos a partir dessas emoções, eu consigo me comunicar comigo mesma e com o outro. Porque uma coisa é eu sentir raiva e nem me perceber que eu senti raiva, depois é eu alimentar um sentimento através dessa raiva, porque eu não falo aquilo que eu sinto e tomo atitudes em base a essa emoção e a esse sentimento, e não aos fatos. Então eu não comunico que eu senti raiva, eu não consigo expressar que eu senti raiva, eu não consigo, eu me apego, eu fico ali remoendo, ressentindo
aquele sentimento e aquilo ali vai crescendo de uma forma negativa dentro de mim e eu não sei nem falar, nem pra mim o que tá acontecendo e nem pras outras pessoas. Então, não que tenha fórmula mágica, mas algumas coisas pra gente olhar, pra gente refletir sobre os primeiros passos de entrar em contato com esse sentir primeiro se abrir para olhar para esse sentir, para olhar para essas emoções. Aprender a aceitar as emoções, para que quando a gente nega, a gente exclui. Excluir não é bom, não vai resolver nada. A gente aceita, a gente vivencia. Estou com raiva, estou sentindo raiva, estou... isso é tristeza, né? Vamos lá para as 7 emoções básicas, né? Isso é alegria, isso é tristeza, isso é medo, isso é raiva. Estou surpresa, estou com nojo, né? Nojo ou aversão, que também é uma das emoções básicas. Ou estou sentindo desprezo. Eu sou humana, eu vou sentir essas coisas. A diferença vai ser como eu vou lidar com elas. A mulher que ainda tá presa lá na fase da criança, que não tem esse discernimento, vai trabalhar não nos fatos, ela vai trabalhar, né? Lembra o exemplo que eu dei? Estou triste porque não tinha 3.000 pessoas na minha live. Não gostam de mim, ninguém me quer, eu não sou boa o suficiente, eu acho que eu sou ruim, vou trocar de profissão, não vou mais fazer lives, tarará. A criança. A adulta. O que eu posso fazer? Senti triste porque eu queria que tivesse 3.000 pessoas na live. Senti a tristeza, senti, acolhi, e agora eu penso nas possibilidades. E aí, quando eu me coloco como adulta, eu estou fazendo escolhas, eu estou tomando decisões, eu estou bancando as minhas decisões, porque eu sei que quando eu decido, eu não vou agradar a todos. Pode ser que eu tome uma decisão que não seja a melhor, pode ser que eu erre, tome uma decisão errada e tenha que voltar atrás, tá? Então, aqui, fechando, fazendo esse resumão aí, né? Tanto para quem chegou depois, né? Para quem acompanhou aí a live. Espero que contribua aí na jornada de vocês, nesse processo, tá? Quero agradecer também as participações. A Aline entrou aí, tudo bem, Aline? A Ana, sejam bem-vindas. A Dai tá dizendo, completamente criança, tudo do jeito que eu imagino, e se não for, desisto e me frustro. Olha, Dai, então, né, se tu veio aqui nessa live, veio justamente nesse assunto, nesse conteúdo, tá fazendo essas reflexões aí agora, então é o convite aí. Primeira coisa que eu falei antes, né, não briga com o que já foi, com o que é, né, então acolhe. Ok, em alguns momentos eu me prendo lá na minha criança. De que forma que eu posso agora fortalecer a minha mulher adulta, né? Que dores são essas que fazem eu ficar presa lá? Que dores me prendem? Que situações me prendem lá atrás? Será que eu tô precisando acolher essa criança? Tô precisando olhar para ela? Fazer esse trabalho de aceitação e aí ir trabalhando na transformação. É um processo. Respire fundo. A gente precisa de muita amorosidade para fazer o nosso processo. A gente precisa de amorosidade com a gente mesma, de cuidado, de gentileza. Brigar, pegar o chicote na mão, vai piorar. Tá bom? Obrigada, Dai, eu agradeço. Que bom que contribuí de alguma forma. Michele também. Aline... A Luana aí entrou, a Valéria. A gente tá encerrando, mas depois eu vou disponibilizar a gravação lá no canal do YouTube. E a Dai tá falando, acolher. Julga a criança o tempo todo. Isso, é acolher. E se julgar a criança aí que ela vai ficar mais ferida. Então essa criança, ela precisa de colo, de acolhimento. Então, a gente tem que ir lá, retornar com a nossa criança interior e dar esse colo, esse acolhimento que ela precisa, se sentir parte. Aí ela vai ficar
Aí ela vai ficar mais feliz do que se julgar. Tá bom? Vanessa também chegou e a gente tá encerrando. Uma ótima noite para todos vocês. Obrigada pela companhia. Quem não conseguiu assistir toda a live, eu vou disponibilizar a gravação lá no canal do YouTube, tá bom? E, última vez, né, reforçando o convite, Jornada do Renascer da Guerreira, de 7 a 10 de novembro. Já tem um grupo de WhatsApp especial lá, entrem, tá? O link tá lá na bio. Vamos tirar a armadura dessa mulher guerreira e entrar em contato com esse nosso sentir, com essas nossas águas internas para amadurecer aí florescer a nossa mulher adulta e madura. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Gratidão. Até a próxima.